Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Aos ouvintes dos podcasts relativos às obras de Junji Ito, há não muito tempo atrás eu falei que Histórias Macabras do Japão, anime transmitido pela Netflix, nada mais é do que uma nova produção dirigida por Shinobu Takahira e produzida pelo estúdio DIN. Lá, eu também disse que este anime aqui, tema do podcast de hoje, Junji Ito Collection, foi produzido em 2018 pelas mesmas pessoas, no mesmo lugar, com a mesma direção. E é por isso que hoje eu retorno a ele como uma forma de recapitulação e também possíveis parâmetros de avaliação, comparação com os pequenos detalhes, os pequenos incrementos que a série da Netflix trouxe para a mesa. Mas enfim, Junji Ito Collection e Histórias Macabras do Japão nada mais são do que duas obras gêmeas, com os mesmos propósitos, os mesmos conceitos artísticos, o mesmo modelo de direção. Quem gostou de uma, tende a gostar da outra, e vice-versa. Não há grandes diferenças nelas, o que, de certo modo, me faz também, isso também é um motivador, retornar à obra de 2018 e fazer alguns apontamentos, levantar algumas discussões. Junji Ito Collection, assim como Junji Ito Histórias Macabras do Japão, não representam fielmente o trabalho minucioso do mangaka. Eu já disse isso uma vez e não vou, portanto, me alongar nessa afirmação. Eu creio que para leitores do mangaka isso é bastante evidente. Mas querendo ou não, gostando ou não dos trabalhos, os conceitos dele são apresentados, as ideias, o que é de fato exótico, estranho e bizarro nas coisas que o Junji Ito produz. E sendo assim, mesmo Junji Ito Collection sendo próximo a Histórias Macabras do Japão, mas artisticamente falando até um pouquinho inferior, já que é um anime que foi produzido 5 anos antes, mesmo assim, falar sobre, visitar a obra e vê-la animada ganhando movimento costuma ser algo interessante, principalmente no que diz respeito aos principais personagens que povoam as histórias macabras estranhas do Junji Ito. E Junji Ito Collection, no caso, abre justamente com uma dessas figuras, que é o Souichi. Tecnicamente falando, cada episódio de Junji Ito Collection apresenta duas histórias. Na verdade, uma tem um acento maior, ocupa a maior parte do episódio, e há uma menção. Não é um episódio e também não é uma apresentação aprofundada do que se encontra no mangá. É apenas uma introdução, porque, reafirmo, a função de Junji Ito Collection e também de Histórias Macabras do Japão é fazer com que os telespectadores se interessem pelas obras e procurem comprá-las, adquiri-las, lê-las, conhecer de fato o trabalho minucioso autoral do Junji Ito. Então, a estrutura, o esquema de Junji Ito Collection tende a visar duas histórias, sempre duas histórias. Uma mais desenvolvida, mais trabalhada, que no caso aqui será As Maldições Convenientes de Souichi, e uma segunda, que o trato, o acento não é tão grande assim e ela só é introduzida superficialmente. Se bem que, falando francamente, as histórias em si também não são muito mais profundas do que elas aparentam aqui no anime, lá no mangá. São interessantes, mas mais do ponto de vista visual e em coisas, em reflexões que nós podemos levantar a partir daquilo que nós vemos efetivamente, que é mais ou menos o que eu pretendo fazer, tento fazer nos podcasts que eu gravo. A segunda se chama Funeral da Boneca Infernal, mas o acento maior aqui nesse primeiro episódio, sem dúvida, é nas Maldições Convenientes de Souichi. Bem, quem é Souichi? De certo modo, os vilões mais reconhecidos, mais característicos e famosos de Junji Ito compartilham de alguns traços, alguns conceitos e uma certa capacidade de eliciar em nós uma sensação comum.
No caso, é uma sensação de pestilência. É como se eles fossem tão doentes, tão doentios, que eles mesmos, no seu trato, no seu dia a dia, nos seus comportamentos, acabassem adoecendo aqueles que estão ao seu redor e até mesmo a nós que estamos lendo ou assistindo o anime, por exemplo. Soul Ichi é mais um desses personagens. Ele é pestilento. Mas diferente de Tomie, que sem dúvida é a vilã mor, né, o monstro, a Bakémona mais emblemática de toda a obra do Junji Ito, o Soul Ichi não é alguém sobrenatural. Ele não é um monstro. Ele é um ser humano, mas que acaba por engendrar, ele acaba por apresentar características muito, muito desagradáveis que um ser humano pode conter, né? O Soul Ichi, ele reúne em si, nos seus traços principais, características muito desagradáveis, de um ser humano muito desagradável. E o aspecto sobrenatural que perpassa as histórias do Soul Ichi nada mais são do que esse trato com o sobrenatural, porque ele utiliza do sobrenatural, ele utiliza das forças invisíveis, espirituais, para não necessariamente conseguir o que ele quer. Às vezes é apenas por conveniência, à toa, é só para adquirir, conseguir alguma coisa mesquinha, muito em virtude do próprio ser do Soul Ichi, da maneira como ele encara o cotidiano, as pessoas e o mundo. O Soul Ichi é um ser completamente desprezível. Embora ele seja uma criança, né, ele é um jovenzinho, o Soul Ichi é maligno, muito maligno. E claramente alguém também muito preso dentro da sua própria fantasia, né, da autovisão que ele tem sobre si mesmo e a visão completamente degenerada, distorcida que ele tem em relação ao mundo e às outras pessoas. Não é difícil perceber que o Soul Ichi é um misântropo. Para ele, na cabecinha cheia de titica que ele tem, ele é o ser mais perfeito do mundo. Ele está acima de todas as pessoas, ele é muito genial a ponto de os outros não conseguirem compreender a sua genialidade, e o resto do mundo são um bando de peões, pessoas inferiores que estão abaixo dele. O Soul Ichi não gosta de ninguém. O Soul Ichi gosta apenas de si mesmo e daquilo que ele julga ser genial em suas características. Mas nada do que ele diz de fato é o que nós, pessoas com um mínimo de bom senso, encontramos de fato nas suas histórias. O que nós encontramos é altas doses de sadismo, uma completa ausência de empatia, né? Tendências muitíssimo, muitíssimo sádicas, uma mesquinharia absurda, pretextos ridículos para fazer o mal e criar intrigas ou condicionar as pessoas a situações vexatórias para que elas estejam em uma condição indigna e ele assim consiga se sentir melhor graças à desgraça delas. Isso é o Soul Ichi. Uma coisa que é muito comum quando nós lidamos com o oculto, com feitiçaria, maldições em obras de horror e que tem elementos sobrenaturais, é que de certo modo tanto as pessoas que são alvo das feitiçarias e também o feiticeiro, eles costumam ter um certo temor. É até mesmo um clichê, né? Quem usa feitiçaria e tal está sujeito a algum tipo de consequência, né, pelo uso dessa feitiçaria. Não é algo assim tão seguro de ser trabalhado, nem para quem é vítima, obviamente, mas também nem para aquele que costuma lançar maldições, fazer uso da feitiçaria. Isso é um clichê, é algo muito comum em obras sobrenaturais. O que nós vemos com o Soul Ichi é uma coisa completamente diferente disso. Ele tem o conhecimento, de alguma forma ele aprendeu a fazer feitiços, a lançar maldições, e ele faz isso sem qualquer cuidado, sem qualquer preocupação. E ele faz isso por situações, graças a situações assim ridículas do cotidiano. Alguém olhou diferente para ele,
ou uma pessoa só olhou para ele e ele, na cabeça dele, achou que aquele olhar foi diferente ou que a pessoa estava pensando mal dele. Esses delírios, essas alucinações, maluquices da cabeça dele que não necessariamente correspondem com a realidade. Se você olhou para o Soichi e ele interpreta patologicamente que o seu olhar foi de desprezo, foi estranho, isso já é um motivo suficiente para ele lançar uma maldição e um feitiço em você. Então, não necessariamente as pessoas que rodeiam o Soichi são bullies, né, são vilões, são pessoas questionáveis, digamos assim. Na maioria das vezes, a intriga ela aparece, ela surge porque o Soichi, como uma criatura desprezível que ele procura por essa intriga. Às vezes não tem nada acontecendo. Por exemplo, no episódio nós temos um momento onde 3 colegas estão conversando. 2 estão conversando mais acentuadamente, um com o outro, e um terceiro, no centro, está mais silencioso, apenas observando o que os 2 estão falando, ouvindo, né? Observando a reação deles, ouvindo o que eles estão conversando. O Soichi interpreta magicamente do nada, ele interpreta que o que está em silêncio no centro não gosta de um dos 2 e amaldiçoa o moleque no dia seguinte, né? Depois se aproximando daquele que não tinha nada a ver com isso, que não tinha um sentimento ruim de fato, para que ele de algum modo demonstrasse a ele, Soichi, algum tipo de satisfação, né, de agradecimento, reconhecimento por algo que ele fez. Então são coisas absurdas, fantasiosas, maldosas e fantasiosas ao mesmo tempo, sádicas e completamente delirantes da cabeça do Soichi. É como se ele orbitasse, como se ele vivesse em um mundo imaginário, ilusório que ele criou para si, onde ele é o reizinho, o deus desse mundo, está acima de todas as outras pessoas e elas não passam de vermes, de gente ignorante se comparadas a eles. Ele é completamente alucinado. E ele faz uso do sobrenatural, de coisas pesadas mesmo, de feitiçaria pesada, sem ter qualquer tipo de receio com as consequências. Nenhum tipo de receio. O Soichi, ele é impulsivo, bastante impulsivo, e ele não prevê que algumas de suas ações podem colocar ele em maus lençóis. Inclusive, é o que normalmente acontece nas histórias do Soichi. Ele causa muito mal aos outros, mas em algum momento ele também acaba se estrepando. Mas é claro, como é típico de pessoas muito autocentradas, narcisistas, né? De pessoas com o perfil dele, sempre a culpa será do outro, nunca dele, né? Depois o mundo vai ser injusto, o mundo vai ser um lugar que não condiz com uma pessoa como ele, com uma pessoa supostamente superior como ele. O mundo é muito simplório para ter alguém como ele, os outros não compreendem a sua genialidade, essas baboseiras, né? Esse discurso completamente narcísico, né? Obviamente narcísico da parte daquele que causou todo o problema para os outros e inclusive para si. Até porque, né, causar o mal constantemente, né, de maneira tão indiscriminada como ele faz, é óbvio que em algum momento ele vai se estrepar, né, e isso vai respingar nele também. O mal que se causa ao outro também é causado a nós próprios, nós somos também corrompidos nesse processo. E o Soichi é uma figura completamente corrompida. Ele é corrompido até demais para uma criança, né, um jovenzinho da idade dele, e isso é assustador. Não é apenas assustador a expressão do Soichi. O Junji Ito o desenha, né, o conceitua de forma a que nós achemos de fato estranho, né, a aparência dele. Os pregos que ele costuma carregar na boca, que ele usa para pregar, né, nas bonequinhas para fazer feitiço, né, uma espécie de voodoo, as linhas fechadas, né, escuras nos olhos dele, aquelas olheiras, né? O formato mesmo dos olhos do Soichi é de alguém muito maquiavélico, né? Alguém muito perverso, mas não é isso, apenas isso que assusta de fato na figura do Soichi.
é a maneira dele de pensar, a maneira dele de lidar com as pessoas, a maneira dele de ler o mundo, né? Como ele encara coisas simples, cotidianas, triviais, né, da vida, do dia a dia, de maneira tão perversa, de maneira tão corrompida, né? O Sōichi é alguém que ele busca constantemente mínimas situações, mínimos pretextos para fazer algum ódio surgir, para criar algum tipo de intriga, ver as pessoas se estrepando e sentir satisfação com isso. Ele é devidamente, né, claramente um sádico. E um sádico misântropo. Ele não gosta de pessoas, ele não gosta dos seres humanos. Ele vê os seres humanos como vermes, como baratas. Para si, Sōichi é um totem, né, um deus. Ele é cheio de si, né? Ele fala, ele conversa constantemente consigo mesmo. Ele não se digna a conversar com outras pessoas, né? Ele não tem amigos, obviamente não, né? Isso é até compreensível. Ele não fala muito com os outros e ele fica delirantemente conversando consigo mesmo quase a maior parte do dia. Ele está de pé, ele está fazendo alguma coisa, ele está preparando alguma arte malvada, ele está constantemente conversando consigo mesmo. E ele fala para si, né, não existe ninguém mais fantástico do que eu, todo o resto do mundo é gentalha, né? Ele se acha bonitão, acha que as meninas dão em cima dele, quando isso está longe de ser verdade. Longe de ser verdade. E o Sōichi, ele é perverso por natureza, né? Percebe-se que tem alguma coisa errada com ele. Ele não se tornou alguém violento porque ele foi alvo de bullying na escola, né? Ou porque as pessoas fizeram algo muito malvado com ele, ele ficou ressentido, marcado, traumatizado, e isso de alguma forma o degenerou. Não é. Há algo estranho com o Sōichi, há algo errado com ele. Ele é um mini psicopata. Sempre foi, né? E na verdade, nas histórias do Junji Ito, ele é o bully principal. O bully principal que, por fazer, né, malvadezas com os outros, em algum momento ele também acaba se estrepando, né? Bem, como eu reforcei, não existe nenhum motivo aparente para o Sōichi criar problemas. Ele vai atrás de pretextos, ele cria alguns pretextos. Algumas coisas que ele produz são artificiais apenas para ele ter uma justificativa simplória, tosca, para poder usar algum dos seus feitiços e maldições, né, para causar mal a alguém. Ele é o bully, né? Isso fica muito claro, por exemplo, no tipo de relação que ele tem com a própria irmã, a irmã mais velha dele, né? Ele acha um sapo no meio da estrada, no caminho para casa, que estava hibernando, né, embaixo de algumas folhas, leva para casa e começa a assustar a irmã dele com o sapo, né? Ele acha uma aranha no sótão, aproxima a aranha da irmã e fala coisas desprezíveis, né, para ela, que ela vai comer aranha, fala um monte de merda para a irmã, né? Ele é o bully, ele é desprezível, ele gosta de ver as outras pessoas sofrerem. Isso, né, e isso que é de fato perturbador no Sōichi. Enquanto ele está fazendo isso, nota-se uma sensação de prazer muito grande na expressão dele, na face dele, que já é incômoda, já é estranha. E a face continua com aquela estranheza, o Junji Ito mantém aqueles traços, mas nós vemos perfeitamente naquele rosto diabólico a satisfação, porque uma outra pessoa está sofrendo, né? É muito, muito perturbador. Mas o curioso é que as histórias do Sōichi, como essa aqui, das maldições convenientes, elas também carregam um tom de humor, né? Muitas histórias do Junji Ito têm tom de humor. É porque elas são muito caricaturais, né? O Sōichi, embora ele seja muito diabólico, ele também é uma caricatura de ser humano, né? Ele é muito caricatural, ele é tão absurdo, ele é tão inimaginável, é tão inimaginável pensar em alguém como o Sōichi que ele acaba sendo caricatural. E muitas das coisas que ele fala são tão absurdas, tão desconectadas da realidade, que isso acaba dando um tom de humor para o mangá, para o anime, para a representação, quaisquer que seja.
É muito insano. É muito louco as coisas que ele diz, né? A absurdidade ela é tão grande que ela acaba dando margem para algum riso aqui e acolá. E, claro, né, fazendo o que o Jiu-Jitsu sabe fazer de melhor quando ele tem esse tipo de abordagem. É unir o bizonho, né, o macabro com o humorístico ao mesmo tempo. Ele faz isso com uma certa habilidade, notória habilidade. Mas isso só é possível porque a mente do Soichi é muito perturbada. É patológica a um ponto que torna-se tão absurdo, tão ridículo, que nós acabamos aqui e acolá ficando ou incomodados, ou rindo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Isso também acontece. Quando o Soichi, por exemplo, fala em gentilezas, que ele está fazendo uma gentileza para alguém, notem que essa gentileza que apenas ele acredita que está fazendo, né, como no caso lá do rapazinho que não queria se vingar do outro, não tinha nada a ver, era invencionista da cabeça dele. Note que quando o Soichi fala que vai fazer gentilezas, sempre envolve alguma coisa ruim. Gentileza na cabeça dele, fazer algo gentil para alguém, envolve colocar outra pessoa em apuros, outra pessoa em algum estado de perigo, né, de risco. Isso é gentileza para o Soichi. É sempre direcionada para um terceiro, para alguém a quem um mal vai ser. Nesse sentido, o Soichi é um ator do caos. Ele acaba provocando desgraça em tudo que ele se envolve, em tudo que ele toca. As coisas não podem estar pacificadas, tranquilas. Em tudo que o Soichi se envolve, tudo que ele vê que está pacificado, comum, pacato, corriqueiro, isso o enfada, isso o incomoda. Por exemplo, na cena em que ele está vendo a família dele, família que por sinal ele despreza profundamente, né? Todos eles são seres inferiores perto da grandeza dele, né? Pelo menos assim ele pensa. Ele tem uma cena que ele está apenas assistindo a família, né? Acompanhando a família, escondido e balbuciando, conversando consigo mesmo, como ele sempre faz. A família dele está assistindo TV, reunida na sala, né? Inclusive o irmão e a irmã dele, os mais velhos, com 3 membros da família. Eles estão assistindo TV e ele começa a espiar, começa a conversar consigo mesmo, a colocar defeito em todo mundo, né, a falar mal deles pelas costas, em uma cena típica, comum, onde não tem problema nenhum. Está todo mundo ali se divertindo, em paz, né, entre si, estão tendo um bom momento e ele não está ali simplesmente porque ele não quer. Ele não se sente à vontade com aquele momento. Na verdade, o que ele precisa fazer incessantemente é colocar defeito neles, colocar defeito nas coisas, criar algum tipo de tensão, né, de situação extremamente desagradável. O Soichi, por isso ele é pestilento, né, com mecanismos diferentes da Tomie, por exemplo, né, mas ele é doentio, tão doentio quanto ela. Né, a Tomie é um monstro, mas o Soichi é um ser humano monstruoso. Por outros meios, né, por uma outra configuração mental que é própria dele, ele também é um ser pestilento. Tudo o que ele toca dá problema, né? Tudo o que ele toca vira caos. E, por sinal, o Soichi também é um sujeitinho muito covarde, né? Porque enquanto ele está fazendo suas maquinações e maquiavelicamente está planejando suas maldições, feitiçarias, né, e a ruína dos outros, quando a coisa vira para o lado dele, quando alguma coisa de todo o mal que ele produz respinga nele mesmo, ele se torna covarde, né? Aí ele chora pela mamãe, aí ele grita por socorro, né? Aí ele não é mais o Deus, né, o mestre, o autossuficiente, aí ele precisa da ajuda de alguém para ir lá e limpar a barra dele. Ele é esse tipo de pessoa, esse tipo de gentinha, né? Ele tem alguns traços que são reconhecíveis em pessoas que nós já conhecemos por aí, que passaram por nossas vidas, mas ele tem todos esses traços reunidos, os piores traços de uma pessoa, num sujeitinho só, num moleque só.
Ele é tenebroso, nojento mesmo, né? Um personagem muito, muito desprezível. Na complexidade, né? Em tudo aquilo que a Tomie representa, na forma de se comportar dela, na sua própria constituição física e mental, por mais que seja Tomie um personagem muito, muito perturbador, ainda há algum aspecto que nela nos deixa contemplativos, querendo ver mais, saber mais. E ela é uma personagem, uma femme fatale, bem atrativa. Isso não existe no Soichi. Ele é desprezível em todos os sentidos. Ele não é alguém interessante para se olhar, ele não é alguém interessante para acompanhar, ver, né, experimentarmos a maneira dele de ver o mundo e de pensar. Ele é completamente desprezível. E onde reside o humor de fato nas histórias dele são nas situações caricaturais, vexatórias, que às vezes ele mesmo se coloca, né? É estranho. Para ter uma noção total, precisa de fato do que é o Soichi, é só assistindo ou lendo o mangá mesmo. Na verdade, o que eu faço aqui é um esforço de reflexão das principais características do personagem, mas só dá para sentir o Soichi, e como ele é completamente nojento, acompanhando de fato o mangá ou o episódio do anime. E não é um nojento no sentido de que você vai ver alguma coisa nojenta, né? Uma cena nojenta. São os atos, são as ações, é a forma de pensar, é a forma de encarar a vida que o Soichi tem. É um ser humano muito, muito desprezível, né? Basicamente, é isso. No finalzinho do primeiro episódio de Junjito Collection, então nós temos Funeral da Boneca Infernal, que é um recorte bem rápido, né? Não há muito desenvolvimento, mas que ali nós podemos contemplar, né, uma noite chuvosa, raios e relâmpagos visualmente podendo ser vistos, né, uma mansão nobre e uma menininha, supostamente uma menininha, né, sentada numa poltrona, mas que logo nós vemos que se trata de uma menina que supostamente está virando uma boneca, né, uma boneca falante, Marie, o nome da menina, né, que fala com o pai. E o pai constatando, né, com temor, horror, que a filha dele está se tornando uma boneca. Funeral da Boneca Infernal tem um traço que eu diria ser metafórico, né, porque tratando-se de uma família nobre, de menininhas novinhas preservadas ou criadas dentro de uma bolha, né, sempre com tudo do bom e do melhor, meninas que são criadas de fato para serem bonecas, né, bonecas intocáveis, inclusive não censuradas por um ambiente externo, não maculadas. Esse tipo de representação de história do Ita Sensei nos leva a pensar sobre isso, embora ele também não deixe de inserir, né, na fórmula também um conceito de degeneração. Transformar uma criança em boneca, criá-la para ser uma bonequinha, é também degenerar aquilo que é mais humano nesse ser, né, nesse serzinho. Colocá-lo dentro de uma forma a qual não é compatível com a pessoa em si, com o ser que está se constituindo, né, que está criando para si uma personalidade, uma própria identidade, né. Criar uma criança, né, como uma boneca é de certa forma trucidá-la, né, fazer dela um nêmesis, tirá-la de sua forma ideal, né, da sua forma humana mesmo, né. Uma criança não pode ser uma boneca, uma criança não pode se portar dentro de uma forma o tempo todo, né. Uma criança não está pronta a priori, uma personalidade, uma identidade,
Uma consciência do mundo e dos outros é algo que se desenvolve, algo a posteriori. E o elemento da degeneração é uma crítica forte no sentido de ver, de sentir, no caso, visualmente, como fazer de um ser humano um boneco, né, colocá-lo dentro de uma forma, esperar dele que ele seja aquele ideal que se criou sobre ele, como isso o deixa monstruoso, né? Como a longo prazo, principalmente, né, levando em consideração que é depois que ela vira boneca, depois que ela se torna realmente a boneca idealizada, como depois ela passa a progressivamente se tornar um monstro. Na medida que um ser humano, né, um ser infantil, é transformado em boneca idealizada, dali em diante é só monstruosidades aquilo que nós podemos esperar desse serzinho. Esse serzinho que foi violentado, obviamente, né, massacrado por aqueles que possivelmente o idealizaram. Em termos textuais, em termos de roteiro, nós não encontramos nada disso que eu estou falando no episódio ou no mangá, né? Mas são experiências visuais que nos levam a meditar sobre isso. O que o Ito Sensei está querendo dizer com as coisas que ele está mostrando, né? Ele está querendo dizer isso, né? São as minhas referências culturais, as minhas leituras, né? O que eu vivi, são essas coisas que me levam a pensar em temas como esses, a fazer essas discussões, ou o Ito Sensei realmente tem essa intenção? Ele está desenhando por desenhar, né? Ele está querendo dizer alguma coisa? É interessante que algumas das obras do Ito Sensei sejam abertas ou fiquem abertas porque elas propiciam a nós caminhar por elas, entrar nesse ambiente tenebroso, né, de elementos que são elementos de um outro mundo, mas também dizem respeito ao nosso mundo, pisar nesses espinhos e minimamente refletir, né, sobre aquilo que nós estamos vendo à luz da realidade também. Uma criança se transformando em boneca, mas que já era vestida, né, e educada, entre aspas, né, degenerada para ser uma desde o princípio, e uma criança que se torna efetivamente a boneca, né, materializa-se assim, e depois se torna um monstro, algo degenerado, difícil, né, vislumbre, é difícil olhar para aquilo que depois a boneca se transforma, né, o monstro que ela se transforma. São metáforas, na minha análise são metáforas, coisas que nos levam a pensar em muitas outras, né, em muitos outros temas que possivelmente, né, na verdade, efetivamente nós encontramos na vida real. Bem, meus caros, é isso. Foi mais um episódio, mais um podcast sobre o Ito Sensei, algumas de suas obras, alguns dos seus conceitos, e futuramente eu estarei voltando aí para mais. Forte abraço e saudações corvides.